Começamos nesta noite a olhar o livro de Daniel. Em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho. O sonho de uma estátua. Se lermos o capítulo 2, basicamente diz que ele tem um sonho, assustou-o completamente, e ele lembra que teve alguns fragmentos do sonho, mas não consegue lembrar ele por completo. Acontece isso conosco. Às vezes a gente sonha e não sabe muito bem o sonho completo que houve. Então ele chama os sábios para dizer qual era o sonho e interpretar o sonho. Se eles são sábios de verdade, são conectados aos deuses, então conseguem fazer essa tarefa facilmente. Mas nenhum deles conseguiu interpretar. E ele basicamente falou: vocês são todos mentirosos, vou matar todos vocês. E Daniel falou: deixa-me interpretar, eu vou para casa, dormir e orar, e vou esperar que Deus me mostre qual era o sonho que você teve. Se eu souber do que se trata, eu vou voltar aqui e dizer qual era o sonho. Então ele volta e conta para Nabucodonosor qual era o sonho. E ele começa a contar o sonho, e sabe quando você está se lembrando também, vindo as imagens de novo desse sonho? Foi assim que aconteceu. E para nós esse é o tipo de padrão, exemplo de profecia bíblica. Então vamos analisar. Aqui temos este gráfico, basicamente o que Nabucodonosor viu. Vamos lê-lo em alguns instantes. Então ele vê essa imagem gigante. Nessa imagem todo mundo estava adorando essa figura, de maneira bem aterrorizante, o que parece ser. Ele consegue ver também que um meteoro cai dos céus e atinge essa imagem nos pés e a destrói por completo. E este meteoro que destruiu a imagem, de maneira se recompõe e começa a reinar sobre o planeta inteiro. Então foi isso que ele viu e aterrorizou bastante. E ele não tem a menor ideia do que se trata. Vamos abrir em Daniel, logo voltamos para essa figura. Tentar fazer desenhos dessa forma dos nossos estudos, eu vou colocar no meu site também. E quando você tiver o estudo já por completo, entendeu a história, adicionar essas figuras vai ajudar ainda mais o entendimento. Abrimos em Daniel capítulo 2. Vamos ver aqui, descendo na página. Versículo 31. Então basicamente Daniel fala o sonho dele e também dá a interpretação correta. Então lemos em Daniel 2:31. Tu, ó rei, viste e observaste uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti, e a sua forma era terrível. E essa palavra terrível pode ser de maneira má ou também de algo espetacular, mas era um sonho muito intenso. A cabeça dessa imagem era de ouro fino, o seu seio e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e parte de barro. O que parece bem estranho, mas tem significado tudo isso. Tu vistes até que uma pedra foi cortada sem mãos. Então não é uma pedra feita por humanos. Quem fez essa imagem até parecia que era humano, mas isso é feito sem mãos humanas, a qual golpeou a imagem sobre seus pés, que eram de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente e tornaram-se como a palha das eiras do verão. E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu a terra toda. Então essa pedra desce com toda a força, bate nessa imagem, simplesmente transformando em pó, ao ponto que se tornou um grão de areia, que se esfarelou num simples sopro. E depois da pedra destruí-lo, começou a crescer novamente, até completar a terra inteira, se tornou uma grande montanha. Nas traduções do manuscrito do Mar Morto, montanhas significam reinos, impérios. Corrigindo, na verdade são impérios. Então ele fala: o sonho é este. E eu me apresento diante do rei para contar a interpretação correta. Aquele foi o sonho, então ele começa a se relembrar do sonho, dos fragmentos. Então ele fala: tu, ó rei, és um rei de reis. Ele reina sobre vários outros reinos, formando o império dele. Então ele é um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino,
poder e força e glória. Tudo que nós temos foi dado por Deus. Continuando, e onde quer que os filhos dos homens habitem, naquela época é toda a terra conhecida, o império inteiro. Naquela época, no Oriente Médio, todo mundo reconhece que ele era o líder supremo de todos. Os animais do campo, as aves do céu, ele as deu em tua mão, e fez de ti o governador sobre todos. Tu és esta cabeça de ouro. Então, muitas vezes nesses símbolos você tem animais, aves, pessoas, objetos representando reinos ou nações. Então você pode ter um leão representando um país, o urso representando um outro país. Veremos mais exemplos nos capítulos seguintes. Mas ele, Nabucodonosor, reina sobre todos os reinos, porque justamente ele é o cabeça de todo o império. É uma observação importante. Então ele é a cabeça de ouro. E este é o primeiro lugar onde as pessoas se confundem. Estamos falando de Nabucodonosor como uma pessoa. Em outras palavras, se alguém tenta destruí-lo, então seria no caso o filho dele que recebe o reino, depois que ele morre? Ou estamos falando de um outro tipo de império? No caso, se o império fosse conquistado por outra pessoa, estamos falando de uma dinastia ou de uma pessoa específica? Então continuamos a leitura. Tu és essa cabeça de ouro. Temos a explicação no versículo 39. E depois de ti, Nabucodonosor, levantar-se-á outro reino. Então não é o filho dele, nada disso. Nesse trecho vamos parar e refletir por um segundo. Tira um tempo para estudar Isaías e alguns outros profetas. Alguns outros profetas, junto com Isaías, e nós vamos ter tempo para estudá-los, comentam o fato de quando Nabucodonosor toma Israel, haverá 3 gerações, e aí eles vão cair para os medos e os persas, especificamente no reino de Ciro. Então são 3 gerações, Nabucodonosor, o filho dele, o neto, e aí o império cai. Nessa altura estamos falando com certeza de uma outra nação. Alguém vem e destrói o império da Babilônia e forma o seu próprio império. Então continuando, e depois de ti levantar-se-á outro reino inferior ao teu. Então de alguma forma esse novo reino será inferior ao reino atual. A gente ainda não sabe o porquê. E esse reino será um reino de bronze, o qual assumirá o governo de toda a terra. E aqui a palavra terra pode representar realmente todo o globo, ou também naquela região, aquela localidade. Acredito que aqui estamos falando da terra ser a terra de Israel. Todo o conceito aqui, algumas nações podem ir atacar outras nações, mas se não tiver nada a ver com o Messias, com Israel, não tem nada a ver com a profecia da Bíblia. Algum país na África toma outro país no Oriente Médio que seja, e que não tem nada a ver com Israel, então não estaria nas profecias bíblicas também. Então ele assumirá o controle, governo de toda a terra, basicamente incluindo Israel. Um reino inferior e aí um terceiro reino. Sim. O segundo reino é o reino de prata. Retornamos para observar aqui na figura. Quando aqui temos a cabeça de ouro, temos o peito e os braços de prata, a barriga e as coxas de bronze, as pernas de ferro e por último 10 dedos de ferro e barro. Essa é a imagem. Nabucodonosor e o Império Babilônico é a cabeça de ouro. E depois dele, do filho e do neto, o Império da Babilônia vai cair e lemos em Isaías, que é por causa dos medos e persas, então falamos de impérios. Em certa altura, os medos e persas vão tomar conta de toda a terra, incluindo Israel. Eles serão os governantes e vão reinar por um tempo até que um outro reino venha e destrua-as também. E é o que vemos neste reino de bronze. Algumas traduções está latão, mas também pode ser bronze. A ideia principal é que é ouro, prata e algum tipo de cobre, bronze. As pessoas ficam presas se pode ser bronze, latão, cobre e não outra coisa. É um outro tipo de mistura, os mesmos componentes do cobre. Temos aqui o ferro, sabemos o que é o ferro, e depois ferro misturado com barro. Então sobre barro, analisando acima, todos estes são metais. Importante sabermos disso. E olhamos para barro, e barro não é metal, simplesmente é terra. Na verdade não é.
Barro se endurece quando você o cozinha, mas um dos principais elementos do barro é o alumínio, algo que naquele tempo eles não sabiam identificar. Então, na realidade, estamos falando de ouro, prata, bronze, ou componente do cobre, ferro e ferro misturado com alumínio. Chegamos nessa conclusão. Retornamos ao texto e vemos o que ele disse. O reino de bronze é o terceiro, e o quarto reino será forte como o ferro. Assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas. Então, se você pegar prata e fazer uma espada, e pegar também ouro e fazer outra espada, e bater uma na outra, a espada de ouro vai se quebrar mais fácil do que a de prata. Prata contra bronze, no caso o bronze vence. Agora ferro contra bronze destruiria mais fácil ainda. Então vemos que cada vez os metais vão ficando mais fortes um contra o outro, até chegarmos no alumínio, mas veremos logo a seguir. Continuando no texto, então diz aqui: enquanto tu viste os pés e os dedos, parte de barro do oleiro, o alumínio, e parte de ferro, o reino se dividirá, porém haverá nele a força do ferro, vistos que tu observaste. O ferro misturado com barro lamacento. Então será dividido, parcialmente forte, parcialmente fraco. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, então os pés são uma coisa, os dedos dos pés são outras. Isso é algo para a gente analisar. Veremos logo em seguida. Assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. Enquanto tu viste ferro misturado com barro lamacento, eles irão se misturar à semente de homens. Porém, eles não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura ao barro. Então, se eu quiser fazer alguma estante de ferro de um lado e barro ou alumínio do outro lado, eles não vão se equilibrar devidamente, não vai dar certo essa combinação. Vamos continuar na leitura aqui até o final. E nos dias desses reis, aqui é importante a gente destacar esses 10 dedos. E nos dias desses reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído. E o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos, e permanecerá para sempre. É o que chamamos do reino messiânico. Não os dedos, mas a pedra que foi cortada sem mãos. Não um reino feito por homens, mas o que vem do próprio céu. Este é o reino do milênio. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos e que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante. E o sonho é certo, e a sua interpretação correta. Veremos em outros estudos também, mas aqui Daniel sabe que a interpretação e o sonho é certo, porque ele tem registros de Noé sobre uma outra profecia, mas é relacionada diretamente a essa de Nabucodonosor. É muito importante que entendamos isso, ou boa parte dessa questão, e aí vemos o testemunho de Noé e alguns outros textos também, e seguimos a nossa análise. Voltamos para o gráfico aqui de novo. Então, em 607 a.C., o Império Babilônico tomou conta de Israel. E acredito que em 597 eles fizeram mais prisioneiros e cativos, e aí depois em 587, cada vez eles iam destruindo o templo. E eles continuaram reinando até que Jeremias apareceu profetizando por 70 anos, até o final em 537, onde os persas e os medos conquistaram a Babilônia. Podemos falar também sobre as profecias e registros que temos em Isaías, mas basicamente vemos que em Daniel 2,38, Nabucodonosor é a cabeça de ouro. E depois dele vem outro reino ou império. Então essa cabeça de ouro é a Babilônia reinando sobre Israel. E começou com Nabucodonosor, o filho dele, e depois o neto. E depois um homem chamado Ciro, com Dario, vem e destrói o Império Babilônico. Vemos isso no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 31. Vamos abrir nessa passagem e ler o que o texto mostra. Versículos 30 e 31. Então aqui temos Belsazar, que é o neto do Nabucodonosor. Então temos 3 gerações
Eles fazem uma festa porque acham que não podem ser destruídos. Cercando as muralhas lá fora estão os medos e persas, e eles não se importam porque acreditam que não tem nenhum jeito deles conquistarem a cidade, e portanto eles não se importam e fazem a festa. A certa altura, surge uma mão escrevendo na parede. Já ouvimos essa história da mão escrevendo na parede, uma profecia espetacular, mas vemos em outra hora. A essa altura, Daniel também explica o que está acontecendo, e naquela mesma noite as profecias se cumprem, pontualmente em 70 anos. A profecia se cumpriu. Lemos o versículo 30. Naquela noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o medo, tomou o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. É importante destacarmos o número 62. Tem relação com uma outra profecia. Aqui temos os babilônios sendo derrotados e conquistados pelos medos e persas. Vemos em várias profecias e em Isaías também. Voltando agora para o gráfico, temos o Império Babilônico, o Império Persa, que dura até 323 a.C., quando é tomado pelo Império Grego. No livro de Daniel também temos isso, no capítulo 8, versículo 20 e 21. Acompanhamos aqui na leitura. Daniel 8, 20 e 21. Nesse trecho mostra a visão de Daniel, que ele vê um bode e um carneiro. O carneiro está no poder, governando, e vem este bode do nada, destruindo. E se lemos essa profecia, vemos que o bode é a Grécia e o carneiro é Pérsia. Então o bode vem e destrói ele. O carneiro que tu viste com 2 chifres são os reis da Média e Pérsia. E o bode áspero, nesse caso é o bode com 1 chifre apenas entre os olhos. É o rei da Grécia, Alexandre o Grande no caso. Aparecerão outras profecias em relação a essa também. O grande chifre que está entre seus olhos é o primeiro rei. Então Grécia se junta e forma um império, e o primeiro rei deste império unido é o chifre dessa profecia, Alexandre o Grande. Para os nossos estudos de hoje, precisamos saber apenas que os medos e os persas caem para o Império Grego. Voltando à nossa figura da imagem, então temos o Império Grego, que é o cobre, bronze ou latão que seja, mas sabemos que é o império componente do cobre. É importante sabermos disso. Historicamente, sabemos também que em 607 a.C., a Babilônia toma conta de toda aquela área de Israel e é conquistada pelos medos e persas em 537, 70 anos depois, o que é interessante porque a profecia diz que seria 70 anos depois. Em seguida temos Alexandre o Grande conquistando em 323 os medos e os persas. E naquela altura, Alexandre morre e o império é dividido em 4 partes. Veremos isso nos outros estudos. Basicamente, 2 partes não têm nada a ver com Israel. Temos o Império do Norte e do Sul, e a partir daquele momento, Israel começa a ter vários problemas. É o que vemos em Daniel 11 e em alguns outros textos. Então, nessa altura, o Império Grego governando em 2 partes, Israel ficando no meio entre as duas. Uma parte está no norte, outra no sul, conquistado pelo norte, conquistado pelo sul, fica fazendo esse movimento para cima, para baixo, por muito tempo. E muito tempo depois, eles adquirem uma certa independência, quando Roma começa a governar sobre essa terra. Conquista primeiro o Egito e depois conquista a Síria, e durante esse processo aceita Israel como uma terra independente e percebem que não é uma ameaça para o império. Então existe um período de 100 anos, o período dos Macabeus, onde eles têm certa segurança e liberdade. E aí no final das contas vem Roma e conquista Israel também, com Pompeu, e isso era 64 a.C. Vemos isto em Daniel 11, versículo 30. Lemos aqui em Daniel 11, e aqui fala sobre o rei da Grécia. Vamos ao versículo 30. Pois os navios de Quitim, aqui se refere a Chipre e Roma, se refere ao Império de Roma que vem destruir o restante do Império Grego. Pois os navios de Quitim virão contra ele, portanto ele será afligido e retornará, indignar-se-á contra o Santo Pacto. Assim ele fará, ele de fato retornará e se entenderão. E aí continuamos no texto.
Comenta aqui sobre a poluição do santuário, que fala sobre Antíoco e Epífanes. Resumindo, eles são conquistados e derrotados pelos navios de Quítim, o Império de Roma. É o que vemos também em Mateus capítulo 1, quando Jesus nasce. Neste período, Israel é governado por Roma. Portanto, eis a questão aqui. Vemos em Daniel que Israel vai ser governada por Babilônia de 607 até 537 a.C. Depois vemos que são governados pelo Império Persa, 537 a 323 a.C. Depois é governado pelo Império Grego, com vários detalhes, e todos descritos no livro de Daniel, de 323 a.C. até 64 a.C. Basicamente esse é o tempo. E da sequência de 64 em diante, temos o Império Romano. Sabemos que no ano 70 d.C. o templo é destruído. Sabemos que em 135 existe a revolta de Bar Kokhba, e com isso Israel deixa de existir como nação. E o Império Romano continua governando aquela área por centenas de anos. É o que veremos adiante. Mas temos o Império Romano, que começa como um império, mas se perceber, temos aqui a cabeça de ouro, o Império Babilônico, o peito e os braços de prata, que é o Império Meso-Persa. Na sequência temos o Império Grego, que começa como uma unidade e se fragmenta em várias, e Roma, que é feito de ferro forte, mas que se divide em dois. E o que temos aqui são as divisões ocidentais e orientais do Império Romano. Isso é muito importante porque, primeiro, estamos falando de duas pernas. E foi até 390 d.C. que realmente o Império Romano se dividiu entre essas duas partes. Até então era um Império Romano pagão, e depois de um tempo se tornou cristão, menos de aparência, ou seja, se tornou pagão para virar cristão. E aí na sequência ocorre essa divisão em dois, mas olharemos com mais detalhes ao longo dos estudos. E essas duas partes continuam reinando por um bom tempo. O fato curioso em relação a essa divisão das duas partes começa em 395 d.C., quase 400 anos. Vemos que na história Roma continua tendo vários tipos de problemas. Eles criam um novo Império Romano. Vemos que no início, quando o Império ainda estava se formando, a capital do Império era a cidade de Alba. Essa cidade era o quartel-general dos reis, imperadores, e durou uns 400 anos toda essa questão, antes da construção de Roma. E na sequência temos Roma, na Itália, onde foi a sede de todo o Império por centenas de anos. Algum tempo depois, eles decidem construir Constantinopla. E quando essa também foi concluída a construção, os Césares então se transferiram para Constantinopla e deixaram Roma ser governada por outros oficiais, como se fossem dois irmãos de começo e depois cada um vai para um lado separado. O que é interessante é que em 395 ocorre essa separação. E algumas vezes encontramos que o Império Romano cai em 477 depois de Cristo. De certa forma até que sim, mas não é bem dessa maneira. Em 476, o Império Romano Ocidental em Roma é desfeito, é destruído. O Papa continua reinando de Roma, mas não é no sentido de império, é apenas um poder religioso, no caso. Ele possui certa autoridade, mas não a mesma como se fosse do império. Na sequência, o Império Bizantino, na parte oriental, em Constantinopla, continua reinando até 1453, nessa época atual. Então, 1453, desde 470, não existia nenhum tipo de governante do Império Ocidental de Roma. Nessa época em que o Papa de Roma cria uma constituição onde deve-se haver o Império Romano Sagrado na parte ocidental, não para atacar ou invadir algumas outras terras, mas apenas para restituir o poder que tinha deixado de lado na parte ocidental. Este período inicia-se em 800, com Charlemagne. Começa com Charlemagne, vai para os francos, até os germanos. A capital dessa parte do império vai mudando de cidade, até que a Alemanha passa a tomar conta do Império Romano Ocidental e é reconhecido como o Império Sagrado Romano. Podemos discordar que não é Império Romano por se dizer, mas se o poder que governa através de Roma e Itália
cria o império é de fato um império romano. Não temos como negar. E assim continua até o século XIX, quando começa a perder certa força. Vemos então que em 1453 o Império Bizantino cai pelas mãos dos otomanos. Dessa forma, a religião oficial passa do cristianismo para o islamismo, mas de essência ainda continua o Império Romano de Constantinopla. De certa forma, nada mudou. Lembra que no início o Império Romano era pagão, se tornou cristão e agora se tornou muçulmano, por assim se dizer. As religiões mudam, as dinastias mudam, mas o império por si continua o mesmo. Vemos então que a Alemanha começa a se enfraquecer com as conquistas e avanços de Napoleão Bonaparte. Em consequência disso, vemos a Alemanha tentando reunir e reestruturar o império. O resultado é que ocorre a Primeira Guerra Mundial. E no final da Primeira Guerra Mundial, o império não é restituído. E o que vemos são os otomanos, que estavam junto da Alemanha para tentar reunir o império, também é derrotado pelas forças dos aliados no final da Primeira Guerra Mundial. Conclusão de tudo isso, temos que em 1917 podemos alegar que é o final do Império Romano. Vemos também que 20 e poucos anos depois, Adolf Hitler tomou o poder na Alemanha. E obviamente o que ele tenta fazer é recriar o Império, o que dura apenas 7 anos e ocorre a Segunda Guerra Mundial, resultando na Alemanha dividindo-se ao meio e basicamente temos toda a resolução desse problema. A Alemanha deixa de ser potente, os otomanos já tinham sido destruídos, começa uma nova era. E é o que vemos aqui na imagem, onde temos descrito até 1945, o fim do Império, se referindo no caso às duas pernas somente. O que vai acontecer é que de alguma forma as partes desse império, as partes de ferro, vão se juntar e misturar com o alumínio ou o barro e formar um império de 2 pés. Assim como foi em 2 braços, 2 pernas. E em consequência disso virá 10 dedos, uma confederação de 10 nações se juntando e formando um império. E os dias dos dedos serão de 10 reinos. E é nessa época que ocorrerá a segunda vinda de Jesus, concluindo a profecia. Então precisamos entender essas questões. Esse esquema ajuda a gente no entendimento. Ouro, prata e cobre, basicamente, junto com o ferro, todos destruídos. E quando começamos a entender que o Império Romano não começou a se desfazer em 1453 ou 476, mas em 1945, muito importante. Algumas pessoas podem dizer de 1917, mas existem várias profecias. Eu consigo me lembrar de uma específica que está no manuscrito do Mar Morto, que registra as datas, não por dia e hora, mas por capitais, quando as cidades mudam de um lado para outro. E se olhar nessa profecia em específico, se refere à Segunda Guerra Mundial, 1945. Temos aqui um fato muito relevante. Por hoje encerramos este estudo, e se você nunca antes tinha ouvido falar nesses fatos, este assunto aqui é muito importante mesmo, para que entenda. Nabucodonosor teve um sonho que começou com ele, e haverá esses determinados impérios, e terminará com um reino messiânico, certo? E algumas pessoas dizem que é sobre a igreja, mas não pode ser devido à divisão do Império Romano e à continuação ao longo dos séculos. E este fato não pode terminar antes que Roma se torne cristã, o que acontece séculos depois de Cristo. Então estamos falando de uma profecia pré-milênio e pré-tribulação para nós evangélicos. Muito importante que tenhamos em mente isso. Os pergaminhos do Mar Morto e os pais da igreja têm este mesmo conceito. Então, resumindo de modo completo, a sequência é o Império da Babilônia, o Império Meso-Persa, a Grécia e o Império Romano, que vai terminar somente em 1945. A conclusão até agora. A não ser que ainda não terminou. De novo, eu sei que tem opiniões em relação a 1917, mas surgiu Hitler depois, na Segunda Guerra Mundial. Ainda aguardamos como que o restante da profecia vai se cumprir. Existe a possibilidade de ainda não ter se fechado esse ciclo profético.
E o que tem que acontecer vai acontecer rápido, porque estamos nos finais do tempo já. Então, analisaremos tudo isso a partir dos estudos de hoje. Vemos que tem muitas outras profecias a partir desta época do tempo.